começar então, né? Olá, boa noite a todos. Sou a Miriam. Hoje, né, trabalho no cargo de orientadora educacional do colégio. Conheço, né, muitos de vocês. A gente tem aí uma história juntos, né? E estamos aqui num momento muito importante, né, de tomada de decisões, de retorno presencial. É um momento bastante difícil para todos nós, não é? E estamos aí nos organizando, pensando, né? E trouxemos, né, uma pessoa bastante especial, né? O Dr. André Matar, para conversar, para tirar nossas dúvidas, falar sobre os protocolos, né, vamos dizer assim, sobre o que, né, vamos dizer assim, vocês estiverem sentindo a necessidade, tiverem dúvidas, ele vai nos esclarecer, vai nos ajudar e juntos vamos construir, né, um retorno seguro, né, um retorno tranquilo para todos os nossos alunos, né, e deixando as famílias bem à vontade também, lembrando que o nosso retorno, né, presencial vai acontecer, mas que o ensino remoto terá continuidade. Então vocês vão tirar dúvidas, vão se sentir aí à vontade para as tomadas de decisões e vamos nos disponibilizar para trabalhar juntos e em parceria. Tá? Agora, né, nós vamos receber o Dr. André Matar. Boa noite, doutor André, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo. Então, doutor André, eu já falei um pouquinho, né? Então, o nosso público, a nossa comunidade está aqui, não é? Um pouco ansiosa, é um momento, não é? De muita ansiedade, de muitas dúvidas. Então, aí eu convido, não é, o senhor a se apresentar, né? E vamos trocando ideias, né? Vamos trocando informações, compartilhando. Fazer uma apresentação rápida. Meu nome é André, eu sou pediatra com subespecialidade em emergência. Tenho praticado consultório há 12 anos, inicialmente em São Paulo. Hoje eu estou aqui em Sorocaba, atendendo numa unidade parceira aí do Einstein. Estou aqui há 9 anos, mas tenho muito contato ainda com o pessoal de São Paulo. Vi há pouco que o Dr. Caio faz parte aqui da comunidade, deve ser algum pai de aluno, me saudou aqui. O Caio foi um colega de faculdade. Bom saber que tem várias pessoas aí participando, acho que cerca de 30 até o momento. Recebi o convite da Isa, foi um convite muito legal. O que me encantou na proposta aí do colégio é justamente a possibilidade de um ensino híbrido e do respeito que se preconiza aí às famílias, né? No sentido de deixar as famílias definirem se vão querer a volta ou não. A gente sabe que é um momento ainda de muita incerteza, muita dúvida, é uma doença nova que está aí há cerca de 8 meses e tem muita coisa aparecendo aí no debate, né? Então eu me coloco aqui à disposição para tirar as dúvidas em relação ao que a gente estruturou aí do protocolo. Não sei se vocês já querem lançar alguma pergunta, se já tem alguma coisa, ou preferem que eu já fale alguma coisa do que a gente pensou. A nossa primeira pergunta já, né, já chegou aqui e aí a família pergunta, não é? O que o senhor tem para nos dizer, né, em relação à segurança dos alunos retomarem, né, esse convívio social, essa volta, não é, para o presencial nas escolas? Acho que essa dúvida é a dúvida mais frequente aí dos pais, uma dúvida bastante importante.
Sim. Muitos pais gostariam de ouvir uma resposta aí de segurança plena. Segurança plena é algo impossível. A gente não tem como falar assim, o seu filho vai até a escola e não vai adquirir nenhum tipo de doença. Isso é impossível. Esse é o primeiro ponto. Mas a gente tem que colocar as decisões em balanças, né? Eu pessoalmente tenho 2 filhos. Eu tenho o Gustavo e o Renato. O Renato tem 2 anos e o Gustavo tem 4. O Gustavo tem um atraso de fala, ele precisa da escola, ele precisa da socialização. Então está muito claro para mim que quando eu enxergar um padrão de segurança mínimo, ele vai voltar. O Renatinho, que é mais novinho, eu vou manter em casa por enquanto. Então as decisões elas são individualizadas, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a gente pensa em educação, isso é um conceito super importante. A gente não pode só falar em conteúdo. A gente tem que levar em conta 2 coisas que são fundamentais para as crianças, a questão da vivência e a questão da convivência, tá? Então as crianças elas precisam disso para ter um desenvolvimento pleno. E a gente tem visto que ao longo da pandemia e o nível de estresse em relação às crianças eles têm aumentado muito, tá? Então esses são pontos aí importantes para a gente pensar. Agora pensando na segurança específica da criança em relação ao Covid. 2 pontos importantes em relação à Covid, perdão. 2 pontos super importantes. O primeiro ponto é que a doença ela tende a ter uma manifestação mais branda em crianças. Cerca de 50%, 60% das crianças, talvez mais, tem um padrão até assintomático. A evolução da doença é muito boa. Já tive alguns casos aqui no consultório de evolução muito tranquila. Você vê uma coriza eventual, um pouco de tosse, mas sem gravidade maior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a transmissibilidade das doenças pelos trabalhos que têm se feito até agora, ela não é tão importante. Então, o que a gente enxerga é que você precisa colocar isso numa balança e, a partir das diretrizes do setor público, direcionar a retomada. Então, primeira coisa, tem que existir um alinhamento entre a escola, setor público e comunidade que frequenta a escola. Isso é importante, essa tríade. Seguindo recomendações do setor público, a gente consegue pensar numa abertura gradativa de modo a minimizar os riscos, mas nunca zerar, isso é um ponto importante. Então, isso é algo para a gente valorizar. A retomada da escola deve seguir etapas, então não vai ser feita de uma hora para outra, isso é um ponto essencial. O que se sugere em literatura, o que tem se feito em outros locais do mundo com abertura, é voltar primeiro nas turmas de menor idade, tanto por uma necessidade maior dos pais quanto das crianças, deixando o retorno dos mais velhos para depois. E seguir o protocolo de retorno no sentido de minimizar a exposição. O que seria isso? Tentar manter o distanciamento, buscar a utilização de máscara, lavagem de mão, uso de protetor, face shield, são possibilidades. Sim, mas, de novo, a gente nunca vai ter um risco zero. Esse balanço é importante, essa compreensão dos pais é importante, e creio que a escola entende isso de uma maneira clara também, que vai dar a possibilidade dos pais seguirem da forma que julgarem melhor. A escolha ela tem que ser individualizada, tem que levar em conta peculiaridades da criança e da família, e o desejo dos pais, que tem que ser respeitado. É um comum acordo. Por isso que essa parceria é tão importante, né? Porque assim, existem as necessidades, né, de cada criança, vamos dizer assim, se ela pertence ou não a um grupo de risco, né? Se os familiares pertencem ao grupo de risco, né? É bem individualizado, personalizado. Agora, aqui uma outra pergunta, né, que é bastante importante. Em especial para a educação infantil, há uma dificuldade de manter o distanciamento, né? Isso é bastante difícil. Por mais que a escola esteja tentando, vamos dizer, dinâmicas, né, repensando o espaço e atividades, mas assim, eventualmente pode acontecer. O que a escola, né, deve ou consegue, vamos dizer assim, fazer para minimizar isso, na sua opinião? Então, algumas propostas que foram discutidas aí com a escola, né?
diminuir o número de alunos por grupo, né? Então você colocar, principalmente em educação infantil, um professor ou um cuidador para cada 5 alunos, isolar esses vários grupos de modo a você ter aí uma rastreabilidade melhor dos alunos. Acho que esse é um ponto bem legal, bem importante e que deve ajudar nesse sentido. Outras propostas que se colocam, né? Principalmente para aqueles que não são tão novinhos, né? Tentar enfatizar a necessidade e a utilização da máscara. O que eu entendo na prática, tendo criança nova em casa, né, 2, 3 anos, às vezes é muito difícil manter a criança com a máscara o tempo todo. Então, por isso que essa compreensão dos pais, essa parceria é fundamental. Eu acho difícil, às vezes, uma criança de 2 anos ficar com a máscara o tempo todo. O que os professores, os cuidadores vão buscar fazer, sem dúvida nenhuma, é tentar manter na medida do possível, mas eu imagino que seja difícil. E essa compreensão, ela tem que ser muito clara aí aos pais, né? De modo que a escola ela vai buscar isso, mas nem sempre é factível numa criança novinha. O que eu vejo que é muito legal é essa proposta de grupos pequenos, porque se você tem algum sintoma nesse grupamento, você consegue isolar de forma mais adequada esse pequeno grupo e fazer um segmento dessas crianças e também do professor. Então, nesse sentido, essa é uma proposta boa. E aí, com o passar do tempo, vejo uma coisa que a gente enfatiza muito no protocolo. O protocolo ele é dinâmico, ele não é estático. Então, a gente vai observar a evolução das crianças na escola, né? Como as coisas estão fluindo, se a transmissibilidade está aumentando ou não, para ir a cada dia fechando as decisões. São pontos importantíssimos esses. Então, assim, eu entendo que nos mais novos é um pouco mais difícil manter o distanciamento, as crianças perdem o contato. O que eu vejo como valoroso é tentar buscar atividades em ambiente mais externo, mais ventilado, atividades que não envolvam o contato direto o tempo todo, então buscar atividades com espaçamento, pinturas em sítios diferentes, por exemplo, atividades físicas aí que envolvam circuitos, envolvendo estimulação com centros de terapia ocupacional que poderiam ajudar. Então são algumas possibilidades aí que eu enxergo, mas precisa ficar muito claro que é muito difícil você manter isolado uma criança, principalmente nova, de forma bastante assertiva, assim, vamos colocar assim. 100% de garantia, né? 100% é impossível, tá? Sim, uma pergunta também, né, que veio aqui, que também acho que assim, vem de encontro ao que nós estamos conversando, né? Uma criança, mesmo com sintomas brandos ou assintomática, pode ocorrer a transmissão? Então, isso é uma coisa que tem sido apontada em literatura. O assintomático ou o oligossintomático ele pode transmitir. O que se coloca é que a transmissão pela criança, por eventualmente ter uma carga viral menor, tende a ser mais baixa. Não existe hoje, infelizmente, nenhum protocolo no mundo para a escola que mande fazer testagem em massa. Seria talvez uma colocação de quem está fazendo essa pergunta, né? Poxa, se o assintomático ou oligossintomático transmite, será que não valeria a pena fazer uma testagem em massa? Não tem nenhum protocolo nesse sentido e não se tem nada do ponto de vista prático direcionado a esse tipo de conduta, tá? O que se coloca é assim, vigilância e se alguém sintomático, isolamento e sintomatologia mesmo que branda. Então, febre, tosse, coriza, diarreia, cefaleia, prostração, dor de cabeça, prostração, vômito, podem ser sintomas e nesse caso a criança deve ser isolada e passar por uma avaliação médica e só retornar à escola com atestado liberando. Mas assim, não tem nada em relação aos demais países sugerindo testagem em massa para o assintomático, é uma coisa que inviabilizaria. Por isso, e eu volto a repetir, a decisão ela é conjunta, não é só a escola que define o retorno. É a escola em parceria com os pais e cada família vai ter que titular sua necessidade e peculiaridades da sua criança para indicar ou não o retorno. Então, por exemplo, eu estava falando aqui, o meu mais velho não tem uma doença respiratória, não é um asmático, tem um atraso de fala, eu gostaria muito que voltasse. O meu mais novo eu vou segurar em casa.
cada família vai ter que sentar e ir titulando esse retorno. Eu acho que a escola ela vai ter que ser parceira nesse sentido. Sim. E tem que ter também uma parceria das famílias em relação ao ambiente de escola. Então, meu filho está sintomático, eu não vou levar, eu vou segurar, eu vou avisar para que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível. Uma outra pergunta, né, muito pertinente também, e que até eu tenho dúvida, assim, os educadores e alunos, né, as crianças, eles precisam usar o shield, né, ou somente a máscara é necessária? Qual é essa diferença, né? Usa os dois, não usa, eu também... Né? Às vezes eu fico na dúvida, né? Se para nos prevenirmos mais, né? Colocamos máscaras, colocamos o face shield, né? O que o senhor, né, nos orienta em relação a isso? Tá, então esse shield eu vou devolver um pouco com o que eu faço aqui na minha prática, tá? Assim, o face shield é muito importante quando a gente vai ter contato eventual com secreções, tá? Então, por exemplo, quando eu vou examinar uma criança, quando eu vou avaliar uma criança, eu pessoalmente, quando eu tenho uma criança sintomática, eu pessoalmente gosto de colocar o shield, colocar o avental de proteção antes do exame físico, porque eu posso eventualmente ter contato com secreção contaminada. Então, por exemplo, no dia a dia, na rotina, se eu estou aqui dentro do consultório, estou na clínica, tem alguém em sala, eu estou somente conversando, respeitando o distanciamento, eu não estou usando o shield. O shield, vocês vão notar que é um equipamento que incomoda um pouco. Ele marca aí em região de fronte, alguns são mais leves, outros mais pesados, eles alteram um pouquinho a visão, então não é uma coisa tão agradável de se utilizar. O que se observa mais efetividade mesmo é em relação à máscara. Eu vejo o shield como algo muito importante para professores que vão ter contato eventualmente com crianças bem pequenas, um contato eventualmente mais próximo. E aí eu tenho um risco maior eventualmente de secreção. Então, por exemplo, numa troca de fralda, em situações como essa, é pertinente eventualmente usar um shield, usar um avental, uma luva que você consiga eliminar. Em situações que eu tenho mais contato aí com secreção eventualmente. Não tendo essa proximidade tão grande, acho que não compensa. Basta a máscara e manter esse distanciamento que está tudo bem. Então, se eu consigo manter um distanciamento, eu não tenho risco de contato com secreção, na minha opinião, aí não sugiro shield e não tenho feito uso do shield rotineiro em situações que eu não vou ter um contato mais próximo. Tá? Agora eu recebi, né, mais um questionamento, mais famílias contribuindo para a nossa live aqui. Vamos lá, acho que as dúvidas são as verdade, porque o protocolo ele depende muito do que vem aí de fora, e às vezes vocês fazem apontamentos que a gente também não tinha pensado ao certo, né? Então é legal ouvir a participação de vocês. Indo juntos, né? Exatamente. O que a comunidade científica já sabe hoje a respeito do contágio, prevenção e tratamento sobre Covid? Tá, então assim, o SARS-CoV-2 é um vírus de alta transmissibilidade. O que se coloca é que, em média, um indivíduo deve estar transmitindo para 3, 4 pessoas, eventualmente essa escala aumenta dependendo do tipo aí de contato, tá? Parece ocorrer transmissão por assintomático e óleo sintomático, então a gente tem que tomar um cuidado com esse público, mas ao mesmo tempo você limitar a circulação de todos os assintomáticos traz repercussões importantes do ponto de vista social, então você tem que ter esse equilíbrio, tá? Então, em relação à transmissão, basicamente isso, e o que se nota é que distanciamento, máscara, lavagem de mãos são medidas muito efetivas para minimizar essa transmissão, tá? A outra pergunta, então, a primeira era em relação à transmissão, a segunda... a terceira da transmissão... Peraí que eu perdi. Sobre transmissão, sintomas... Peraí. Tá. Distanciamento, falamos, né?
o que é a comunidade científica a respeito do contágio, prevenção e tratamento sobre a Covid. Então, contágio e prevenção acho que eu discuti. Sim. Tratamento não tem nada de eficácia grande bem estabelecido, tá? O que a literatura tem contado é que em caso grave, o corticoide pode trazer algum benefício. As demais medidas, e corticoide em dose alta, a gente está falando de dexametasona, as demais medidas ainda são controversas, tá? O que fica muito claro é que as medidas de suporte no tratamento no paciente gravemente enfermo são importantes. Então, os pacientes que fazem infecção grave pelo SARS-CoV-2, que tem a Covid de forma grave, costumam ter muita doença pulmonar e doença renal, tá? E acabam indo aí para UTI, necessitando de suporte ventilatório, dialítica, né? Diálise, a função renal sendo substituída pelo aparelho. Podem ter outras manifestações também graves, então você pode ter manifestação difusa, você pode ter padrão de alteração do sistema nervoso central, quadro encefalítico, tromboses, que é uma complicação comum, por isso a utilização eventualmente de anticoagulante, dependendo da característica do paciente, miocardite, inflamação cardíaca. Então ele é um vírus que desencadeia uma resposta inflamatória sistêmica importante, dando lesão em vários órgãos, várias estruturas. Na criança, graças a Deus, a gente não vê esse tipo de evolução. Esse é um ponto fundamental para o entendimento dos pais. Então a gente vê evolução grave em idoso de maneira muito frequente, com uma mortalidade alta, faixa etária mais baixa, existe um risco de evolução grave, mas em menor quantidade, nas crianças ainda menor. A estatística americana de agosto desse ano mostrou que a gente teve nos Estados Unidos mais morte por influenza do que por infecção pelo SARS-CoV-2, por Covid. Então, isso é um ponto importante. Quando eu estou tratando escola, influenza é um vírus às vezes muito mais perigoso para a criança do que o Covid. Agora do que o SARS-CoV-2, o vírus da Covid. Agora tem pontos importantes, né? Então, por exemplo, alguns elementos que são importantes, então levar em conta a criança é importante, mas eu tenho que olhar o contexto. Eu estou numa casa que os avós estão morando juntos, será que vale a pena mandar a criança? Creio que não, eu seguraria. Meu filho é um asmático, tem doença respiratória grave, ou tem alguma outra doença de autoimunidade, ou tem alguma deficiência imunológica, será que vale a pena mandar? Eu também acho que não. Por isso que precisa ter esse jogo conjunto. Agora, tratamento que tem bem claro, terapia de suporte, corticoide em doença grave, ponto. Não tem nada além disso mostrando uma eficácia grande. E aí é que é o grande problema. Então, o vírus ele evolui grave numa porcentagem pequena, onde as possibilidades de tratamento específicas são restritas ainda. A gente não tem muita coisa. E a gente está aí em evolução, buscando estratégias. Vacina é uma coisa que está vindo, então pensando em prevenção, mas ela não é efetiva ainda, não está liberada. A gente está em estudo de fase 3, ou seja, está sendo aplicado em humano, mas o estudo de fase 3 consiste o quê? Em aplicar no número maior de pacientes, né, de casos aí para estudo, e você acompanhar a evolução de nível de anticorpo, resposta vacinal. E essa resposta ela só vai vir com o tempo. Então, por enquanto, não tem nenhuma vacina aí de fato efetiva contra a doença. Isso é um ponto super importante. O pessoal está falando da vacina em fase 2 de vacina russa, por exemplo. Tá? Então, as vacinas mais avançadas aí que a gente ouve relacionadas aqui, talvez, ao nosso mercado, a vacina de Oxford, está sendo feito um estudo juntamente à Escola Paulista, e a vacina chinesa junto ao Butantan. Tá? Vamos ver o que vai vir disso, mas eu imagino que vacina não venha esse ano. Eu acho que deve vir aí mais para começo do ano que vem, se vier. Então, uma coisa que a gente ainda não tem muito para onde correr do ponto de vista de prevenção, além de estratégias de isolamento e tudo. Tá? Estou colocando aí, né, eu me remeti aqui até um atendimento que eu fiz hoje, né? Uma mãe que é da área de saúde, né? E ela colocou justamente isso, né? Então nós não podemos colocar, vamos dizer assim, como luz no fim do túnel a vacina, né? Não tão prontamente. E que assim, existem outras doenças também tão graves quanto, né? Como o senhor colocou, a influenza, né? Que também estão sendo um pouco ignoradas, né? Vamos dizer assim.
mas que, assim, nós, né, juntos, vamos aí construir, né, um protocolo mais seguro possível, mas que essa retomada, lógico que pensando, né, caso a caso, ela se faz necessária, né? As famílias, as crianças, eles, vamos dizer assim, estamos aí num ponto meio que de limite, não é? Vamos dizer assim, a gente sente, né, um pouco um caldeirão, né? Eu não sei o que o senhor tem sentido, não é? Aí, não é, como profissional da área de saúde, não é? Mas aqui da área, né, de atendimentos, né, de orientação educacional, de estar próximo das famílias, eu sinto assim uma tensão muito grande, né, e alguns muito esperançosos em relação à vacina, mas assim, nós temos que nos manter saudáveis sem focar tanto na vacina, não é? O que eu sinto, assim, a vacina ela vai demorar. A gente precisa buscar algumas formas de flexibilização para conseguir sustentar esse processo de isolamento e distanciamento por um período maior de maneira saudável, né? A gente está vendo doença psiquiátrica vindo com tudo, tanto em relação aos pais, avós, quanto em relação também aí às crianças, né? Então, esse equilíbrio ele precisa existir e a gente vai ter que buscar alternativas enquanto a gente não tem uma estratégia de prevenção de fato efetiva, né? Então, esse ponto é fundamental. Você tocou aí no ponto crucial do processo, né? Uma outra coisa é que, assim, a gente pensa muito na questão da escola e sugere o fechamento, né? Tem essa sugestão, mas a sociedade ela está se abrindo nos outros setores, né? Então você está voltando a ter funcionamento de bar, de restaurante, e aí eu começo a colocar numa balança, né? Eu falo assim, puxa vida, mas meu menino está privado de convívio, está privado de educação, está privado de desenvolvimento, eu tenho outros setores abertos. Será que não vale a pena eu equilibrar também a escola? A escola é um elemento importante, a gente está negligenciando às vezes isso com tanto tempo, às vezes fechado. Eu entendo que a gente tem que respeitar e muito as diretrizes do governo. Isso é super importante. Eles estão estudando a evolução populacional da doença. Mas eu acho que a gente, como sociedade, precisa também colocar isso na cabeça, né? As crianças estão sofrendo e a gente vai colher um preço disso aí mais para frente. Não sei qual vai ser o grau, a gente não sabe. A gente está sambando a música que está vindo. Mas é importante levar essas coisas em conta. E assim, muitas famílias, né, vamos dizer assim, preocupadas com o retorno das aulas presenciais dos maiores também, né, para onde, vamos dizer assim, eles imaginam um ambiente mais fechado, né, salas de aula, a escola, né, a princípio, nesse retorno gradual, ela pensa mais em atividades socioemocionais, né? Físicas, mais ao ar livre, enfim. Mas existem momentos que eles podem estar dentro de sala. O senhor tem alguma colocação, alguma orientação, ou para tirar um pouquinho essa angústia, né? Vamos dizer assim, que essas famílias, principalmente, né, da faixa etária lá do Fundamental 1, né, estão sentindo? Um ponto importante, os adolescentes eles estão sofrendo bastante. Sim. Então, né? Adolescente também pede muito esse contato e as crianças também pedem. Eu acho que assim, a forma de retorno ela tem que ser sequencial, começando dos mais novos, e a depender da evolução a gente deve liberar para os mais velhos, de acordo até com as diretrizes do governo. O que eu entendo, se a gente tiver um respeito em relação ao uso de máscara, que a criança ou o adolescente estão lá mais tempo, eu imagino que o risco de transmissão seja baixo. A gente está vendo que é baixo. Então, as pessoas usando máscara, respeitando 1,5 m, tranquilo. E lavando bem mão, tranquilo. O risco de transmissão é baixo. Eu vou te falar, eu estou atendendo criança aqui todo dia. Eu estou lavando mão, usando máscara,
respeitando muito essas condutas, até agora não tive nenhum sintoma. Um dado muito interessante, a minha equipe aqui da clínica, a gente atende um volume bom aí de crianças, ninguém doente. Por quê? Está todo mundo, diferente dos outros anos, respeitando mais e mais a máscara, a lavagem de mão. Então, se a gente segue isso de uma maneira adequada, as coisas fluem. E eu imagino que no fundamental a gente consiga mais receptividade das crianças nesse sentido. Entendo que a escola é importante nisso, a participação dos pais de modo a também orientar isso, enfatizar essa importância aos filhos, seja fundamental. Então, se a gente conseguir respeitar isso e equilibrar, vai fluir. Sim, diante do que nós estamos aí conversando, vamos dizer assim, dessa nossa grande preocupação, né, em estar seguindo aí um protocolo de pensar, né, detalhes, ter o suporte, né, vamos dizer assim, do Dr. André, né? Mesmo assim, né, o que impede ainda o nosso retorno, que é uma grande angústia, um grande questionamento, vamos dizer assim, que assim, 10 famílias que eu converso, 9,5 perguntam, né? Então, por que não retornarmos, né? O que falta para o governo liberar, né? Existe aí, vamos dizer assim, uma tomada de decisão que ainda é arriscada? O que o senhor acredita? Olha, quando a gente olha outros países que retomaram já atividades, então o Brasil está cerca de 200 dias aí com escola fechada, né? Eu não tenho as contas certinho, mas se você pega Alemanha, França, países nórdicos, eles retomaram as atividades escolares com cerca aí de 60 dias, 45 dias alguns. O Uruguai já retomou, se não me engano, com 100 dias. O que se nota da curva deles é que quando você tem aí já uma tendência à queda, né, platô ou queda, você em teoria poderia começar a retomar as atividades. E todos os países que retomaram primeiramente a escola e depois das demais atividades. Aqui a gente está no passo inverso. A gente está retomando todas e deixando a escola para depois. Eu entendo o medo e a apreensão dos pais, mas eu entendo que isso pode trazer prejuízo para as crianças. Então a gente vai ter que ter esse equilíbrio. Ao mesmo tempo, a retomada das escolas depende de orientações do Estado e principalmente município. Quem regula mais a retomada da educação é o município. E é importante frisar, a gente tem dois contextos. Eu tenho o contexto da escola privada e o contexto da escola pública. São contextos absolutamente diferentes. Eu enxergo que às vezes a demanda de retorno pela escola pública talvez fosse maior do que da privada, mas por outro lado, acho que é mais difícil executar protocolos que minimizem o risco de transmissão numa escola pública do que numa privada. E talvez essa preocupação aí de governante no sentido de liberar, tá? Então, o que eles têm que casar é justamente isso, a tendência da curva de queda com a possibilidade de ajuste de protocolos nas diferentes instituições. E aí, quando o cara abre a escola privada, eventualmente, ele vai ter uma pressão também para abrir a pública. Então, as decisões elas têm que ser conjuntas. A gente tem que buscar uma posição única para toda a sociedade. Talvez seja essa a preocupação atual aí dos governantes, tá? Estou me colocando aí no lugar deles. Mais uma aqui. Caso a escola apresente no retorno um caso de Covid em um de seus alunos ou colaboradores, qual o melhor procedimento a tomar? Então vamos lá. A primeira coisa é que assim, talvez a escola não saiba que aquela criança já tem ou não o Covid, ou o colaborador já tem ou não o Covid. Então, o ponto-chave é assim, retomar com um grupo pequeno, um professor para cada 5 crianças, retomando no ensino infantil, certo? Esse é o primeiro ponto, e aí a gente vai vendo a evolução. Se alguém desse grupo fizer sintoma, essa criança vai ser isolada, ou esse professor ele vai ser isolado, vai ser acionada a família, vai se sugerir uma avaliação médica, e o retorno ele só vai ser feito
mediante atestado indicando condição plena de retorno. A gente tem que respeitar isso porque cada família vai ter o seu médico titular. Então a escola ela não pode definir uma conduta de maneira a indicar ou não o exame para aquela criança sem a concordância da família. A família tem que ter esse alinhamento com o médico. O que eu entendo é que esse grupo ele não deve retornar à escola enquanto não tiver um posicionamento aquele indivíduo que teve sintoma. E os demais grupos, como estão isolados e se tem um contato fugaz, portanto um risco de transmissão muito baixo, eles continuam na escola. Você não fecha a escola inteira, porque senão a gente também não consegue retomar. Foi até uma pergunta, o Caio está mandando aqui agora. E o restante do grupo de 5 alunos, né? O restante desse grupo de 5 alunos fica isolado até a definição do caso índice, vamos colocar assim. Mas os demais, sem problema nenhum. Os demais grupinhos da escola, sem problema nenhum. A partir do momento que eu tenho uma definição em relação àquele caso índice do que aconteceu, aí a gente define se retoma ou não, tá bom? E a priori, enquanto não tem essa definição, isolamento por 14 dias, porque é o tempo de eu definir sintoma ou não e evolução de doença ou não. Até porque a escola também, né, ela vai organizar uma dinâmica e uma logística, né, para que esses pequenos grupos não estejam em contato direto, né? Então você consegue trabalhar, vamos dizer, né, com mais segurança e ser mais assertivo, né? Assim, esse para mim é um elemento chave do protocolo de retorno, começar. Poucos alunos, grupos pequenos. E naquela faixa etária em que eu tenho uma maior carência de vivência e convivência. Esse é o ponto-chave. E aí isso permite mapear e isolar. Mas, de novo, é impossível naquele assintomático a gente fazer teste em massa. Então, assim, a gente vai ter que levar em conta que a transmissibilidade pelo assintomático tende a ser menor e, portanto, assumir esses riscos de maneira conjunta. É isso que tem que ser colocado. Então, por isso que não dá para pensar em segurança plena, 100%, né? Teve uma outra pergunta que eu achei aqui interessante, se a professora seria comum a diversos alunos. A proposta inicial é que não. Até a gente sentiu introdução. Né, de uma forma que é um adulto, né? Então é um profissional para 5 crianças. Então ela faz parte de um grupo, né? Da forma como o senhor orientou, né? É isso aí, perfeito. Então, aqui temos mais, né, um questionamento, né? No início, o senhor colocou sobre o dinamismo do protocolo, né? Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor, né, o que seria esse dinamismo, né? Ele vai mudar, né? Ou ele vai, vamos dizer assim, se acomodar, ser estável, né? Explica um pouquinho para leigos. Essa pergunta é muito legal, porque às vezes a gente quer uma receita de bolo, né? Como tudo na vida, é difícil às vezes uma receita de bolo que nos dê resposta para tudo. A gente tem que adequar as coisas. O que eu entendo, a doença é absolutamente nova, o comportamento na população é variável no sentido de saber que ela pode subir e descer em número de casos. Então, por exemplo, às vezes eu estou falando aqui em reabertura e retomada da escola, mês que vem subiu drasticamente o número de casos. Turma, não vai dar, lamento. Como a gente vai ter que voltar atrás de uma série de decisões da sociedade. Então esse é um ponto-chave. Ou então, começou a funcionar a escola, a gente está vendo que está tendo transmissão, está tendo risco, turma, vamos rever? São pontos importantes, é uma construção, mas tudo para a gente é novo. Esse cenário é absolutamente novo, é um contexto novo. Então, o que a gente está buscando é um equilíbrio de modo a satisfazer necessidades psíquicas e de desenvolvimento versus o risco de transmissão. E esse dinamismo é importante, porque a gente vai sempre estar colocando na balança. Então, liberou, começou a ter muito mais casos na cidade de São Paulo, por exemplo, que é onde está o colégio, opa, vamos rever. E aí eu acho que a gente vai ter que rever escola, vai ter que rever shopping, vai ter que rever bar, vai ter que rever restaurante. Então, às vezes, as decisões não entram num caminho único, fixo. Esse é um ponto super importante.
Outra coisa é que o entendimento dessa doença é nova para a gente, né? A doença tem só 8 meses. Em 8 meses a gente já descobriu qual é o tipo de vírus, alguns tratamentos que podem ajudar em situações mais graves. Estamos começando a desenvolver vacina, mas assim, a velocidade é grande, mas não está sendo suficiente para contê-la plenamente. Então, assim, às vezes a gente cria um protocolo aqui e daqui a 2 meses sai uma vacina super legal. Tomara a Deus. A gente revê todo o protocolo. Então, isso vai variar de acordo com a evolução, tá? Estou vendo que algumas pessoas estão mandando perguntas sobre teste sorológico, né? Isso é uma pergunta super legal também, né? A primeira coisa, a gente tem 3 exames para diagnóstico do vírus no mercado, tá? A gente tem os exames de PCR que vão avaliar a partícula viral por amplificação do RNA do vírus e, portanto, seria o exame de diagnóstico na fase aguda da doença, que deve ser colhido do 3º ao 7º dia de evolução, e é o exame padrão ouro para diagnóstico. E eu vou ter os testes sorológicos, tá? Que são colhidos em geral de 10 a 14 dias pós início dos sintomas, preferencialmente após 14º, que é quando eu de fato começo a ter resposta de anticorpo. Eu tenho 2 modalidades, eu tenho a sorologia, né, que é um exame com melhor sensibilidade e especificidade, um exame melhor, e eu tenho os testes rápidos que não têm uma eficácia tão boa, tem muito falso positivo e negativo, são exames que falham muito. Então, quando se fala em sorologia, muitas das pessoas que têm contato com o vírus e não necessariamente adoecem, elas fazem uma resposta de contenção que não envolve necessariamente a produção de anticorpo. Isso é um ponto importante. Então, quando a gente está fazendo a avaliação no município de São Paulo aí das 6 mil crianças que foram apontadas hoje pelo Bruno Covas, com 15%, se não me engano, aí, com positividade sorológica, talvez mais crianças tenham sido expostas ao vírus e não tenham, de fato, produzido anticorpo. Então, teve aí uma publicação, se não me engano, na Folha de São Paulo, do Celso Granato, que é um dos coordenadores do Fleury, que ele fala isso. Ele fala, eu tenho positividade sorológica, mas eu tenho respostas outras que não envolvem só a produção de anticorpo. Eu tenho célula NK, eu tenho outras formas de defesa e o cara ele está se protegendo contra o vírus e não necessariamente ele está produzindo anticorpo. Por isso que assim, às vezes é difícil por amostragem sorológica você definir exatamente quem teve ou não contato e quem de fato reagiu ou não contra a doença. Não está claro para a gente quais são todos os mecanismos de defesa que a gente se utiliza para combate. Esse é um ponto importante. Não sei se eu consegui ser claro, essa explicação às vezes é meio difícil, mas é só para dar uma pincelada. Então são pontos interessantes. Aí tem a pergunta, vale a pena fazer teste eventualmente dos colaboradores, tudo? A minha opinião é que não, se eles estão assintomáticos não muda, tá? Porque um teste negativo ou positivo não significa grandes coisas. Talvez o cara tenha um teste sorológico negativo, em 2, 3 dias evolua com sintoma, e aí você não tem grande valia aí para definir a aproximação ou afastamento. Acho que são pontos importantes. Eu lembro, né, que quando nós nos conhecemos, né, o senhor colocou que nós também, assim, temos aí algumas restrições enquanto escola, né? Então, vamos dizer assim, nós podemos tentar, né, essa colaboração, essa parceria com cada família, né? Mas temos aí um limite, né? Não podemos exigir, né, um atestado, vamos dizer assim, um resultado, né, um exame, ele não pode exigir também um resultado de exame dos alunos para admitir. Do ponto de vista jurídico, isso não é factível, né? Cada família tem o seu pediatra, cada família tem o seu médico e cada colaborador da escola tem o seu médico. Então, existe um limite aí no grau de ação da escola nesse sentido. Então, para entrar na escola tem que ter o exame? Não tem muita lógica. O teste sorológico também não resolve essa questão. E eu também não posso ficar colhendo exame de PCR a todo momento para tentar identificar um assintomático, algo que é inviável do ponto de vista funcional e econômico também. Tem uma série de questões aí. Então, o que eu entendo que a gente tem que estar muito atento, realmente, sintomas, mesmo que brandos, essa criança não deve ir à escola, ou se ela estiver na escola, os pais devem ser acionados e buscar essa criança por uma avaliação médica.
E aquele grupo que teve contato com aquela criança que teve uma manifestação mesmo quebranda deve ficar isolado até a gente ter um feedback em relação a esse caso índice, vamos colocar assim, tá bom? Tem uma pergunta do Caio aqui, mas quem tem anticorpo positivo precisa ficar isolado se alguém do grupo for suspeito? Então, acho que foi o que, né? A pergunta do Caio é super pertinente e legal. Na minha opinião, não. O problema é que eu não necessariamente vou ter acesso a esses exames, Caio. Esse aqui é o problema. A gente também tem um limite, eu não posso pedir isso, mas eu imagino que seja algo absolutamente negociável. Então, assim, você falar, poxa, meu filho já teve aqui uma infecção confirmada, já positivou anticorpo e está super bem. Mesmo tendo contato, a chance de reinfecção é baixíssima, por isso que ele me fez essa pergunta. Ok, manter, não vejo como problema. Temos visto raros casos de reinfecção pelo SARS-CoV-2, mas isso não é regra, isso é exceção. E acho que não tem sentido a gente criar um protocolo a partir da exceção. Então, se eu tenho uma criança com anticorpo IgG positivo, portanto, já teve a infecção lá atrás e tem defesa, e ela teve contato com alguém eventualmente sintomático, imagino que essa criança possa voltar às atividades sem problema nenhum, tá? Tá ótimo. Lá no início, né, nós falamos um pouco sobre prejuízo, né, das crianças em estar isolado, né, ou vamos para a escola, e assim, o que esse distanciamento, né, colocando na balança prós e contras, né, vamos dizer assim, né, o que eu vou decidir e o que eu tenho que colocar na balança, né, de uma forma assim, meio que didática, né, e simples, o que eu tenho que colocar na balança, né, para a minha tomada de decisão compartilhada com a escola. Então vamos lá, quanto menor a faixa etária, mais importante estratégias de vivência e convivência. Quanto maior a faixa etária, eu entendo que, por exemplo, um adolescente ele consegue às vezes equilibrar melhor isso, ele vai buscar outras estratégias de convivência online e tudo, mas é muito difícil para você fazer isso com uma criança de 3 anos, por exemplo. Então, o primeiro ponto é observar a faixa etária e observar o comportamento da criança e do adolescente em casa, como as coisas estão fluindo, tá? O segundo ponto que eu acho que é muito importante é entender características da sua criança em relação aí a outras doenças que possam ter um agravamento maior quando esse jovem, essa criança, são eventualmente infectados pelo SARS-CoV-2. Então, assim, entender, meu filho é um asmático grave, será que vale a pena eu encaminhar ele para a escola? É um menino que já internou, já teve insuficiência respiratória. Puxa, acho que não é o momento da gente começar. Agora, meu filho é absolutamente saudável, tranquilo do ponto de vista respiratório, ele fica restrito em casa, ele fica o tempo inteiro na tela, não sai da tela, tá tendo irritabilidade, labilidade emocional, tá choroso. Pô, eu acho que esse cara, acho que vale a pena retomar. Eu, como pai, colocaria na balança. É o que eu tô colocando aqui nos meus meninos, é a minha balança. Meu mais velho, com atraso de fala, eu quero que ele vá pro mundo, eu vou fazer esse cara andar para ver se ele solta a língua. O meu mais novo, que tá ali de boa em casa, fazendo bagunça e que tá se desenvolvendo bem, eu vou segurar. Agora, se meu mais velho tivesse uma asma, talvez eu pensasse, puxa, vale a pena? Por isso que, assim, a chave do protocolo aqui da escola, e que me encantou quando vocês me chamaram, é justamente o quê? Dar possibilidades. Dar possibilidades e tentar individualizar aí, na medida do possível, cada família. Então, é dar aos pais essas possibilidades. Sim. Trazer a vivência e convivência. Outra coisa que é muito legal é a gente buscar na escola um espaço de vivência e convivência e tentar direcionar o conteúdo para o online. É entender que educação é mais que conteúdo. Educação é ensinar o cara a socializar, se portar, dividir, a conversar. É viver em sociedade. Educar é ensinar alguém a viver bem em sociedade. Esse é um ponto crucial do processo. E não tem educação sem convivência. Então,
a ideia da escola nesse sentido me encantou e por isso que eu aceitei aí participar numa boa aí do projeto. Achei bacana nesse sentido. Tá bom? Perfeito. Assim, agradeço, né, muito, né, por ter, vamos dizer assim, estado aqui conosco, né? Gostaria, né, que vocês todos aí que participaram, né, e tiverem mais alguma colocação, né, nós estamos, infelizmente, nos nossos momentos derradeiros, né? O papo fluiu, estamos já finalizando, não é? Doutor André veio para, vamos dizer assim, nos dar todo o suporte, né? Temos aí também, não é, muitas famílias, não é, parceiras que estão colaborando muito, né? Montamos aí 2 grupos, então um está com a nossa diretora Silvia Hirai, né, da área de saúde, para trabalhar um pouco melhor, né, e agregar, né, ao que nós estamos aqui desenhando, né, e outro grupo estará comigo para trabalhar o socioemocional, né, também em parceria. E assim, o que foi colocado aqui, eu acho que assim, de uma forma assim, bastante didática, não é direta, eu acho que nos ajudou bastante. E eu queria saber, não é, se o senhor quer colocar mais alguma coisa, não é? Se ainda tem, né, algo para estar acrescentando, né? E acho que assim a nossa live teve bem, né? Assim um tom de muita informação importante, de descontração, e falamos de colo e protocolo, que é o que todas as famílias hoje, né? E nós também estamos precisando, né? Colo e protocolo. Sem dúvida. O que eu enxergo assim, esse protocolo é uma construção, não é uma imposição. A gente tem que saber ouvir as famílias. As colocações, elas são pertinentes, o que se observar tem que ser colocado para que vocês fiquem de fato à vontade em deixar seus filhos aí no ambiente escolar. Esse ponto é fundamental. O segundo ponto é que eu aqui não vou ter todas as respostas, infelizmente, queria ter, mas a gente ainda não tem a ciência, ainda não tem todas as respostas de entendimento em relação aí a como a gente atua contra o vírus, o que modula aí nossa resposta inflamatória em relação a esse vírus, porque na verdade o maior problema talvez não seja o vírus, né? A gente está vendo que é como o nosso corpo reage. Então por isso que a doença é tão grave em alguns e não é tão grave em outras. Então não ficou claro ainda o que modula isso. Quando a gente tiver aí mais clareza, provavelmente a gente vai conseguir atuar melhor contra a doença em estratégia de tratamento. Em relação à prevenção, vacina deve demorar um pouco mais. E aí, nesse cenário meio maluco, a gente tem que enxergar prós e contras, individualizar a decisão e tomar a decisão aí, assumindo em parceria com a escola essa responsabilidade no cuidado da criança. Eu sempre falo, a escola ela ajuda na educação, ela dá substrato, mas ela nunca vai conseguir fazer isso sozinha. E eu olho para trás e vejo meus pais, eu vejo o quanto eles foram importantes na minha educação, bem como o quanto a minha escola foi importante também. E tenho contato com os meus professores e amigos de colégio até hoje, com muita saudade, com muito carinho. Mas eu olho sempre para os dois, e eu vou te falar que as memórias principais vêm muito mais dos meus pais do que dos professores. Os professores são importantes, mas educação eu tive, graças a Deus, com os meus dois velhinhos que estão lá firme e forte. Minha mãe, inclusive, professora a vida toda, e meu pai, professor universitário. Então, sempre valoraram muito isso. E eu tento pagar os meus amigos, tá bom? Eu fico à disposição para esclarecer dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, acho que pode deixar meu contato de e-mail. É aplmatar@yahoo.com.br. Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser algum artigo, alguma coisa mais técnica, eu tento passar aqui, tá bem? Fico à disposição. Obrigada, doutor André. A live vai ficar disponível aí, não é?
se alguém quiser retomar alguma coisa, para os pais que não conseguiram, né, estar presentes nela ao vivo. Tá? Agradeço muito, né, ao senhor e a toda a nossa comunidade que, como sempre, firmes, fortes e juntos. Tá bom? Um beijo. Muito obrigado pela oportunidade. Um abração, turma. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.